seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sete está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está no conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Nicásio Lopes. Fernando Sérgio. Alô, Ana Cláudia Ribeiro. Alô, você que está vendo a gente, muito obrigado aí, muito obrigado por acompanhar o nosso programa, né? Que cada vez mais vai crescendo, né? Isso é que é importante. Eu tenho que agradecer a muitas pessoas que estão procurando o nosso programa através do Google, o que tem sido muito importante para a gente, e dizer que estamos começando mais um programa na segunda-feira. Segunda-feira a gente tem uma série de coisas aí que a gente divulga para você. Na segunda-feira, às vezes temos convidados e às vezes não. Muito até pelo fato de que muita gente emenda, vai na sexta-feira, né, passa o fim de semana fora, na segunda-feira já vai direto para o trabalho quando chega da viagem. E aí a gente optou na segunda-feira por fazer um programa mais à vontade, né? A ideia é justamente essa. Eu vou ter até a oportunidade nesta segunda-feira de divulgar para você o Olha Quem Está Falando. Você já ouviu falar Olha Quem Está Falando? Olha, se não ouviu, eu aconselho, você vai ver a entrevista que eu dei ao nosso querido Fabiano que faz um horário magnífico na JB-FM de 10 à meia-noite, todos os dias, músicas românticas, grandes sucessos e aquela voz linda que o José Milson Fabiano tem. E ele, por ser uma pessoa muito generosa, o que ele fez? Ele lançou no YouTube o canal Olha Só Quem Está Falando. Olha Quem Está Falando. Abraço para o Fred Johnny Ferreira Santos. Bom dia, meu caro Fred. Pois é, e o que é o Olha Quem Está Falando? Ele pegou os grandes nomes do rádio, os grandes nomes da latinha, como a gente diz, que é referência ao microfone, e entrevistou todos eles. E por generosidade dele, resolveu entrevistar a mim também, contando a minha história. Então, se você me acompanha pelo rádio, tem alguma curiosidade, você vai saber no dia de hoje. Se você não me acompanha pelo rádio, acompanha por aqui, você vai saber a minha trajetória, né? Mas não foi só a mim que ele entrevistou, não. Pelo contrário, Denise Guzmán Silva, bom dia. Ele entrevista profissionais os mais diversos. Entrevistou, que eu vi, o nosso querido Eloy de Carlo, que é um baita de um locutor, um comunicador de primeira, que eu tive a oportunidade de ser colega dele na época da Mundial, e tem tantos anos, era muito novinho, não conhecia ainda. A Rádio Mundial foi a grande rádio musical do Rio de Janeiro, ao lado da Rádio Tamoio, que era dos associados, né? Mas a Mundial marcou época com vários profissionais de escola. O Big Boy, que também era o pseudônimo do Newton Duarte, né, que morreu em tenra idade, 30 e poucos anos de infarto. O nosso querido Eloy de Carlo, meu Deus, o Duvaldo Silva fazendo show nos bairros, tudo bem, tudo em dia. Ele falava mais anasalado, com uma voz maravilhosa. Humberto Campos, tantos amigos queridos daquela época, Antônio Carlos Niederauer, e euzinho estava lá também, o Alberto Brizola, né? Foi a grande rádio mundial, que era uma rádio AM que não tinha problemas de som, porque era um canal internacional. Naquela época havia os canais internacionais, ou seja, os AMs poderiam ter uma outra cidade, numa mesma frequência, uma outra rádio, mas o canal internacional não, ele era livre, e era o caso da Mundial, que alugava esse canal do Chile. Na verdade, quem alugava era o Sistema Globo de Rádio, que era proprietário da Mundial. Alexandre dos Santos, bom dia. Wanda Fernandes, bom dia. Essa época que eu estou falando
ano eram os idos dos anos 70. O Rio de Janeiro era muito diferente, praticamente não havia violência, e infelizmente hoje as coisas estão como estão. Mas naquela época não, naquela época eu me lembro de uma Copacabana feérica. Eu, quando vim para o Rio de Janeiro, no ano de 1971, egresso lá das Minas Gerais, porém nascido em Cruzeiro, terra do meu amigo Alves Júnior, que me dá muito orgulho, porém fui criado lá em Juiz de Fora, né? E quando eu chego no Rio de Janeiro, fui morar numa pensão de estudantes. Não era bem pensão, era uma república de estudantes, né? Eram 6 amigos, né? E na verdade morávamos em Copacabana. Copacabana era, como eu disse, feérica. O que é ser feérica? Era bonita, as pessoas passeavam entre um cinema e outro, tinha o Cine Rocks, tinha outro metro e assim outros tantos, e todo mundo ia para Copacabana, que era, na verdade, naquela época, a sala de visitas, notadamente à noite do Rio de Janeiro. E foram aparecendo os shoppings, aí a coisa mudou. Fabiana Peixoto, bom dia. Isaías Laurentino Nascimento, professor Isaías, grande historiador, venho curtindo todas as postagens que o amigo faz, e você que é um historiador e que relembrou e que viveu parte disso tudo que eu estou falando, muito provavelmente há de relembrar as coisas boas que o Rio de Janeiro tem. Olha, o professor Isaías está em Salinópolis, no Pará. Alô, eu vi, parece, eu não sei se é mar ou se é rio, porque eu vi a foto que você publicou, depois você me esclareça. E quando você voltar, por favor, já está convidado para explicar para a gente aqui, tá bom? Ai, ai, o professor Isaías é uma figura fantástica. Muito bem, isto colocado, isso posto, eu só quero dizer o seguinte para você. O programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Espadas Katana, autênticas espadas samurai, que você importa, aliás, é a Shotokan que importa a empresa, não é? E você recebe em sua casa, e realmente é uma espada linda, maravilhosa, com corte. Toma cuidado, não deixa na mão de criança, mas você pode até optar por não ter corte. Você constrói a espada dentro dos detalhes que os samurais usavam. É uma autêntica espada samurai japonesa. Você não pode perder. Espadas Katana no Facebook, ou se for para o site espadascatana.com.br. Se for fora do país, shotokan.com. Shotokan.com, em qualquer língua você vai entender, vai lá que você vai entender. Muito bem, eu quero também lembrar você o seguinte: você tem um cascalhozinho, tem um dinheirinho para fazer um investimento, não faça investimento, não sou corretor de investimento, apenas estou recomendando, se você tiver algo, procure ver os bancos digitais. Por quê? Porque os bancos digitais, e alguns bancos realmente são memoráveis, eles não estão cobrando taxas. Então é algo bastante interessante, que tem programa banco tradicional aí, que, meu Deus do céu, o sujeito cobra uma nota preta para a pessoa ter uma conta. E hoje, numa conta digital, tipo XP da vida, ou qualquer outra que você procure, você não tem tarifas. Então, num país que pretende sair do atoleiro que nós nos encontramos, é muito importante saber investir. Mas cuidado, cuidado, não vá investir em qualquer banco digital. Procure saber informações, se esses bancos eventualmente são sólidos. Procura, quando você procurar, bota no Google bancos digitais, aí você vai lá e vai procurar certinho, tá bom? Um abraço, mas com cuidado. Doutor Hernani Sampaio, meu amigo, um abraço, começando o programa do dia de hoje, né? Nós já vou colocar aqui no ponto, você vê que até mudou a coloração do meu rosto, ó. Tá vendo? E depois, a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Pois é, nós vamos agora para a oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, e eu quero mandar aqui alguns abraços para o Max Stefano, lá em São Paulo. Alô, Max, abração querido. Para o Ricardo Dacre, para o Francisco Walter Pasto. Alô, Francisco Walter Pasto, um abraço. Para o Marcelo Tasca, meu amigo, companheiro de infância, lá nas Minas Gerais. Abraço grande. Eu acho que é Clélia Belo Tinoco, Neide Beatriz de Castro, Tânia Gonçalves, a Glória Brito, a grande astróloga Glória Brito, que trabalhou comigo na Tupi muitos anos. Abraço, Glória. Fátima Lima, aliás, a Glória está com um canal no Extra fantástico, procure ver e ouvir a Glória Brito. A Fátima Lima, a Eva Maria, Clube de Regatas Vasco da Gama, Marcos Barreto e Dores Medeiro. Olha, você não vai falar do Vasco, tem um amigo flamenguista que botou lá, cadê o Vasco? Cadê os vascaínos? Olha, todos estão aí, a grande torcida do Vasco, naturalmente, humilhada com o resultado que houve, né, de 4-1, mas o Flamengo mereceu, gente. O Flamengo hoje tem uma administração melhor do que a do Vasco da Gama, porque saneou as dívidas desde a época do Bandeira de Melo, se não me falha a memória, e tem hoje um time de elite, que tem tudo para ser campeão brasileiro, se não for impedido pelo Santos ou provavelmente pelo São Paulo, que são os três, mas tem o Palmeiras também correndo por fora. São os grandes times que estão em condição financeira e, obviamente, contratam os melhores craques. Já vista que, por exemplo, o Gabigol, que fez um gol ainda no Vasco no último sábado, né, é o artilheiro do Campeonato Nacional e até o primeiro turno era o artilheiro do Santos. Quer dizer, teve que ter bala na agulha e bobo foi o Santos que perdeu, né? Mas isso faz parte. E o que aconteceu é o seguinte, é a lei do retorno, a lei da causa e efeito. Fernando Sérgio, que história é essa de lei do retorno? Eu estava vindo hoje aqui de manhã, até para me alegrar, porque ninguém pode, sendo vascaíno, ficar alegre porque perdeu de 4-1, né? Eu estava vendo no ano de 2001, quando o Vasco ganhou de 5-1 do Flamengo, em pleno Maracanã. E fui vendo também o ano de 2007, um memorável 4-1 para o Vasco contra o Flamengo, com nada mais, nada menos do que 3 gols do Edmundo. Se lembra do Edmundo? Cracaço de bola e que tinha uma particularidade. Hoje o Gabigol faz gol, faz assim, né? Para dizer que está muito forte. E o Edmundo hoje não, naquela época fazia gol e saía rebolando, mas rebolando mesmo. Então é aquela história. Hoje foi a vez do Vasco tomar de 4. Né? Isso faz parte.
E realmente o Vasco é um time em construção. Eu acho que o Luxemburgo tem as condições necessárias para pelo menos deixar o Vasco pelo meio da tabela para a reconstrução desse time, que depende muito da administração, porque o time está devendo a Deus e o diabo na Terra do Sol, para falar o nome de uma peça de teatro que fez muito sucesso num passado distante. É preciso, então, deixar tudo claro para que, eventualmente, possa renascer, por assim dizer, o grande time do Vasco. Tem amigos meus queridos que botaram lá, que é isso? Perder 2 pênaltis e pá. Gente, essas coisas acontecem, né? Há pouco tempo atrás, crucificaram o goleiro do Flamengo, né? O Dias, porque teria tomado 1 ou 2 gols por falha dele, vocês se lembram disso? Hoje é o herói. Então, a história é essa, tem dia da caça e tem dia do caçador, né? De uns tempos para cá só dá Flamengo, né? Pelo menos do ponto de vista da criação de um grande time. Até que no Campeonato Carioca teve, se não me falha a memória, empate, né? Mas aconteceu, foram muito de peito aberto e acabaram tomando os gols e não conseguiram fazê-los, né? Na verdade, é preciso ter calma, é preciso ter paciência e é preciso acreditar que com esse time que está aí, o Vasco vai ter uma boa notícia se conseguir participar pelo meio, ficar na parte do meio da tabela, né? Ou então fora da zona de rebaixamento, coisa que lamentavelmente ontem o Fluminense não conseguiu, perdeu em pleno Maracanã para o CSA, né? Meu Deus do céu, perdeu de 1-0, né? E precisava ver, porque eu fui ao cinema, fui ver o Rei Leão com a minha mulher, com a Samira, e quando nós fomos, fomos na sessão de 4 horas por aí. Então todo o povo do Fluminense estava caminhando, camisinha, feliz e tal. E na volta estava todo mundo triste, né? E eu não acompanhei o jogo, perguntei para o tricolor, com muito cuidado, né? Sabe quanto é que foi o jogo? Foi 1-0 para o CSA. É um negócio complicado, o Botafogo também vai e não vai, dependendo do dia. Então o que a gente tem de concreto é que o Flamengo é o único time realmente estruturado que tem a possibilidade de chegar a ganhar não só o Campeonato Brasileiro, como também, talvez, né, a Libertadores, já que foi eliminado da Copa do Brasil, né? Vamos aguardar para ver. Muito bem, isso colocado, isso posto, eu quero mostrar uma coisinha para vocês que eu já falei em Cruzeiro de São Paulo. Eu queria mostrar, primeiro, olha aqui, ó, vou mostrar aqui que esse é o livro 50 anos de comunicação, que Histórias, Causos e Poesias foi lançado já desde 2012 e você também encontra na Livraria Saraiva, na saraiva.com.br. Subindo esta câmera aqui, eu vou para a gentileza da Câmara Municipal de Cruzeiro, minha terra natal, que me deu esse belo diploma de mérito mantiqueiro por ter divulgado a cidade. Meu carinho, meu muito obrigado aos cruzeirenses, ao Précio Santiago, ao Diego Miranda, ao Thales Fonseca, todos vereadores lá da cidade de Cruzeiro. Você virando para cá, você vê que está friozinho aqui no Rio, mas vai esquentar, e você vê ali, porque essa minha cobertura ela é de lado, então você vê imediatamente ali alguma janela de outro edifício aqui perto, se bem que em outras janelas você tem uma vista um pouco melhor. Aqui você tem alguns dos prêmios que a gente ganhou durante muitos anos, né, que a gente trabalha em rádio. E aqui eu vou mostrar para vocês uma recomendação para quem gosta de thriller de emoção. Vítima número 8 da Netflix. Olha, vale a pena, viu? Eu acho que é um filme de ação, né? E, na verdade, a gente recomenda. Hoje em dia, essas TVs, Smart TVs, por assim dizer, não é? Aqui a turma dos meus filhos, que quando posso eu divulgo também, não é? E aqui a reportagem que saiu no Jornal do Comércio quando nós fizemos 50 anos de comunicação e lançamos o livro. A reportagem foi feita pela Paulinha Ranieri, mas sob orientação do grande jornalista que, se Deus quiser, dia desses
estará conosco aqui o Aziz Ahmed. Ah, Fernando, mas esse cara aí quem é? Por incrível que pareça, esse cara sou eu, mais bem novinho. Na época, fui o primeiro apresentador de telejornal do SBT. Aliás, antes mesmo do SBT, eu já apresentava telejornais, não só lá em Minas, né? Como também na TVS, que mais tarde transformar-se-ia em SBT. Você vai ver alguns brinquedinhos espalhados pela sala, que hoje não tem convidados, brinquedinhos desse cidadão que está me olhando na televisão. Esse aí é o Todinho. Todinho, olha para cá, rapaz, dá um alô, tá vendo? É o Todinho, muito bem. Então hoje, e aqui, por incrível que pareça, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro me dando uma moção pelos 80 anos da Rádio Tupi. Quer dizer, foram 22 anos da Rádio Tupi, pena que até hoje ela não me pagou. Mas quem sabe um dia vai pagar. Essa é a justiça brasileira que a gente fala tanto, né? A gente comenta tanto, né? Porque é aquela história, outro dia alguém falava, alô, Blandor Tavares, abração, alô, Hélio Campos, abração. Alguém falava comigo assim, mas fulano, se entrar a respeito de uma firma, se entrar na justiça, ganha facilmente. Ninguém ganha facilmente no Brasil. A justiça funciona a passos de cágado. Todos nós que saímos porque não recebemos 7 meses dessa emissora, que a gente espera que eu continue liderando, a gente espera que o atual diretor continue sendo um homem sério, que parece que é, né? Na verdade, todos eles e mais alguns que ficaram não receberam. Ganha, mas não leva. E parece até que a justiça aposta, porque você de avançada idade, um dia mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. E aí fica pro bispo. É um negócio absurdo, né, que acontece e que a gente tem que melhorar, e muito, né, porque senão... Pessoal, vamos lá, o que me parece ser... Olha, quem fala isso aqui? Sinuca de bico para Bolsonaro. Quem é que vai fazer isso aqui? Eu vou recomendar, deixa eu parar aqui, porque senão confunde tudo. Eu vou recomendar que você acompanhe, e vou pedir licença ao William Vac para mostrar o seu post, não é, no seu site www.williamvac, né? Por que isso? Porque realmente é um baita de um analista político. Então vamos saber qual é a opinião dele com relação às coisas que estão acontecendo. Posicionando aqui a câmera, né? Alô, Cláudio Vieira, alô, Hélio Campos. Vamos então à fala do William Vac. Vamos lá, o que me parece ser o embate da política brasileira. Quem controla quem? A Lava Jato controla as instâncias dos políticos, ou são os políticos que são capazes de controlar a atuação da Lava Jato? Esse é o problema central nessa discussão sobre a PL do abuso da autoridade. Foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados e no dia 20 tem programado um ato de protesto, tem um impacto. Todas as principais organizações que congregam agentes de Estado, que estão empenhados em investigações contra o crime organizado, investigações contra crimes de colarinho branco, investigações contra a corrupção, fazem parte de várias investigações, várias instituições que investigam coisas no Brasil. Eles convocaram um ato de repúdio no Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 20. Qual é a argumentação dessas organizações que reúnem, por exemplo, procuradores? Que a PL do abuso da autoridade joga a Lava Jato para trás, porque torna mais difícil as investigações. Eu vou ser bem genérico aqui e evitar todas as firulas e as minúcias jurídico-normativas, legais e inclusive morais, porque o que me interessa é traçar o quadro da política brasileira do momento e como este quadro se tornou uma sinuca de bico para o presidente Jair Bolsonaro. Então, a Lava Jato acha que o PL do abuso da autoridade a prejudica diretamente. Aqueles que aprovaram a lei do abuso da autoridade, ao contrário, acham que sim, que era necessário e continua sendo necessário estabelecer claramente dentro de que, digamos, cercas, dentro de que recursos alguém que investiga pode lançar mão de informações da Receita, pode pegar sigilos no COAF, pode levar uma pessoa para depor coercitivamente e por aí vai. O embate, na verdade, como eu disse no começo, é quem controla quem.
A esfera política acha que a Lava Jato passou da medida. A Lava Jato acha que a esfera política, deixada a si mesma, vai organizar uma reação contra a campanha anticorrupção. É nesse ponto que nós estamos fechando, não sei se por um clímax, não sei se por um momento decisivo, mas evidentemente essas duas grandes forças estão indo para um confronto, e o confronto tem agora uma definição clara. O que acontece com a PL do abuso da autoridade? Olhem só. Cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro, vetar ou não dispositivos da PL do abuso da autoridade. E em que situação está Jair Bolsonaro quando ele olha para essa PL do abuso da autoridade? Por exemplo, essa lei do abuso da autoridade, ela puniria aqueles agentes, na visão do Jair Bolsonaro e do filho dele, Flávio Bolsonaro, que fizeram uso de informações do COAF no inquérito contra o senador filho do presidente. Outros tantos investigados foram beneficiados, por exemplo, pela paralisação de todo tipo de inquérito desse tipo, feito pelo presidente do STF, pelo Dias Toffoli, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. Isso, por exemplo, é uma parte importante da lei do abuso da autoridade. Outro problema que o presidente Jair Bolsonaro acha que devia ser corrigido logo: a Receita Federal. A Receita Federal dispõe de dados sigilosos e o presidente acha que agentes da Receita foram um pouco adiante em fornecer esse tipo de informação. Daí ele interferido, de certa forma, provocando a ira, a raiva de muitos auditores da Receita Federal. O presidente foi um pouco adiante também na questão da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, interferindo numa sucessão que já estava programada, mas que provocou uma enorme reação de uma corporação, a Polícia Federal, que é muito bem treinada e muito capaz de defender suas próprias prerrogativas. Então, voltando, a gente tem esse grande embate: quem controla quem? A Lava Jato controla os políticos ou os políticos controlam a Lava Jato? Quando a gente tem a figura do presidente, que acha que no caso da família dele, algumas dessas investigações foram longe demais, a lei do abuso da autoridade faz todo sentido do ponto de vista do presidente. E por que eu chamo isso de uma sinuca de bico? Porque se ele veta alguns dos dispositivos da lei do abuso da autoridade, ele é prejudicado diretamente. Se ele não veta a lei do abuso da autoridade, ou alguns, a lei totalmente não, mas alguns dos seus mecanismos, ele vai provocar exatamente uma reação do pessoal da Lava Jato, entre eles quem? Entre eles o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que continua sendo a figura mais popular do governo, embora hoje a gente reconheça que Sérgio Moro tem graves dificuldades políticas em levar adiante o que ele quer, principalmente dentro do Legislativo. O Legislativo tornou Sérgio Moro, em certa medida, um personagem político vulnerável e fragilizado. Mas também Jair Bolsonaro. Porque quando Jair Bolsonaro mexe com a Polícia Federal está debaixo do ministro da Justiça. Quando Jair Bolsonaro diz para o Moro, o COAF é teu e depois não é, e o próprio Jair Bolsonaro se encarrega de pôr o COAF em outro lugar, mas não com o Moro, ele está enfraquecendo o Moro. Então a sinuca de bico é a seguinte, gente: qualquer decisão que ele tome, ele vai desagradar provavelmente a todos. Ele vai deixar um pedaço da Lava Jato com raiva, ele vai deixar um pedaço do Legislativo preocupado, mas isto eu acho que é desculpem falar assim, isto eu acho que é o normal de uma situação de embate político dessa magnitude. O embate é, como eu disse, quem controla quem. Este me parece que é o grande conflito da política brasileira, e o desenlace dela vai marcar a nossa política por muito tempo. Para resumir, nós temos um legislativo forte com um pedaço do judiciário que conseguiram se organizar e botar um freio político na Lava Jato. Temos a Lava Jato com enorme suporte e apoio popular, ainda com uma figura que ainda é muito popular e que enfrentam essa capacidade de organização política contra o que até aqui foi, sem dúvida nenhuma, a atuação política da Lava Jato. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Olha que beleza, Painel WW. Painel WW é o nome correto desse excelente canal
eu recomendo desse não menos excelente jornalista, William Vac. Muito bem, olha quem está falando. Pois é, eu prometi. Aí vem o José Nilson Fabiano, o dia que gentilmente esteve aqui comigo na semana passada e acabou também me entrevistando, né? Me entrevistando no seu, digamos assim, no seu canal. Olha quem está falando que você vai ouvir agora. Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com um dos grandes comunicadores do rádio brasileiro, uma voz sensacional, cantor, compositor, escritor. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de estar aqui na casa dele, hoje junto com essa figura emblemática do rádio, Fernando Sérgio. Alô, Fernando Sérgio, que prazer, rapaz. De outra figura emblemática do rádio. Esse negócio de grande, eu tenho 1,69 m. Mas a história deve ter muitos quilômetros, né? É verdade. Tem tempo, tem. Faz 57 anos que eu entrei num estúdio de rádio, achava curioso. Na verdade, tive uma proteçãozinha. Eu tinha meu irmão, Antônio Sérgio, que era jornalista, meu irmão mais velho, tinha 7 anos mais velho. E já estava no meio lá da rádio, de Juiz de Fora, rádio industrial, hoje me parece que Globo, né? E aí eu falei, quero fazer um teste lá, nem sabia que era espontânea a coisa de locução. Eu fiz o teste e comecei a fazer um noticiarista T9, que era ZYT9, Rádio Industrial de Juiz de Fora. Cara, mas isso aí foi o começo do rádio, mas 1962. a sua história começou assim. 1962. É mesmo? Foi sensacional. Mas você é mineiro, de Juiz de Fora? Não, eu sou paulista de Cruzeiro. É mesmo? Mas só que eu fui para Juiz de Fora, meu pai foi ser gerente do depósito da Texaco, em Juiz de Fora, que era uma empresa de gasolina, óleo, né? E eu mudei para lá com 2, 3 anos de idade. E saí profissional do rádio. Quer dizer, saí quando fui fazer estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, eu já tinha 19, 20 anos, uma coisa assim. Então tenho toda a cultura mineira, mas a paixão fica intervalada entre Cruzeiro, que até me deu um título de cidadão, na verdade, que nasceu lá e chama Bérito Mantiqueira, da Câmara Municipal, a quem eu sou agradecido, e Juiz de Fora e Rio de Janeiro, e estou aqui desde 71. Maravilha. Então, mas fala aí, como é que foi esse... foi assim mesmo, você falou, quero fazer o teste. Achei bonito, ouvi a rádio, você fazer um teste. Cheguei lá, fiz o teste e o cara me coloca para fazer o principal noticiário da rádio e ainda me dá um horário numa rádio musical, que era da mesma emissora, chamada Rádio Difusora. Eu fazia o Chá das 3, que legal. de 3 a 5, que era música, né? É porque geralmente quando você começa em rádio no interior, você começa como operador de som, né? Tem aquele processo, você já foi logo lá. Fui direto, E aí descobri, porque é aquela história, o rádio musical, e você é um expoente da JB, sabe disso, ele permite a gente a leitura, porque às vezes quando você está na época, a Rádio Difusora era uma rádio muito musical, então eu sempre gostei de ler muito. Com isso eu passei a escrever razoavelmente bem, né? Então passei também a produzir. Então eu produzia, quando apareceu a primeira TV em Juiz de Fora, eu fazia o telejornal, e era um misto entre redação e apresentação, né? Mas você ficou quanto tempo na rádio que você começou? Na rádio que eu comecei, na Rádio Industrial, eu fiquei Rádio Industrial e Rádio Difusora, que era o mesmo prédio, em andares diferentes. Eu devo ter ficado, nunca calculei muito isso, mas uns 3, 4 anos. Depois fui para uma rádio de lá mesmo, que era dos associados, Rádio Sociedade, que a gente chamava de PRB3, né? Isso PRB3. PRB3. Rádio Sociedade. E voltei, pit stop num minuto, aí inaugurou no alto do morro lá em Juiz de Fora, muito parecido com o Corcovado, você deve conhecer, o Morro do Cristo, inaugurou a TV Industrial em 64. Então eu ia para a TV e o cara achou que eu era bonitinho para a época e me botou apresentando o telejornal da TV, né? E tinha um cara que me dava carona, que era um jovem engenheiro, e tinha um programa chamado Arquitetura Moderna, me dava carona, porque aquele distante da cidade se chamava Itamar Franco, que mais tarde seria o presidente da República, na vacância do outro que foi embora, enfim. Do qual?
Pô, aí você ficou lá fazendo TV, rádio... TV, rádio e teatro. Teatro também? Gente, teatro. sensacional. Eu fiz 11 peças de teatro lá, e 2 das quais, uma pelo jornal Gazeta Comercial, que não existe mais, ganhei o título de melhor diretor e ator, e na outra eu ganhei como melhor autor, em 1970, com o dinheiro disso, falei, vou para o Rio de Janeiro. Mas peraí, antes disso teve o que eu acho que ser relatado aqui, que você é Kruger de uma banda. Pois é. Foi nesse período, né? Foi a Sambalanço, eu, Túlio, alguns que já se perdem no tempo, né? A gente não lembra o nome de todos, infelizmente, mas era coisa de estudante, né? Porque a gente descobriu o seguinte, que havia muitas moças bonitas que frequentavam os clubes. E na época, como todo jovem, a gente era muito namoradeiro, né? Então a gente resolveu fazer um conjunto de samba. Quem tocava, tocava, quem cantava, cantava. Então, eu tive que decorar um número de músicas, foi quando eu tomei conhecimento da Dália, né? Porque é muito diferente do show, né? Um conjunto que hoje, cada vez mais raro isso, mas o conjunto musical não tinha o poder do som, né? Então, de repente, a gente tinha que fazer ao vivo. E a gente intercalava. Meia hora cantava Fernando César, que hoje, como eu disse para você, mora em Nova York, na outra meia hora cantava eu. E aí a gente ficou uns 3 anos com isso, paralelo ao rádio e ao teatro. Por quê? Porque no sábado e domingo a gente fazia Paiumpá, Cataguases, Muriaé, Tua Terra. Sim, Muriaé. Né? Leopoldina. Ganhava um dinheirinho e de vez em quando ganhava umas menininhas, né, que faziam parte do show, né? Sensacional. Bom, aí essa história acabou vindo para o Rio, de lá? Acabou quando, em 1969, né, eu ganhei esse título de teatro e tal, e um amigo comum falou, Fernando, Paulo Lopes. Sim, Paulo Lopes falou, Fernando foi lá na minha casa, ele era da rádio concorrente à minha, só vou fazer um teste lá em Belo Horizonte, vão comigo? Eu falei, não. Então cheguei lá e conheci naquela época o Alfredo Raimundo, que seria mais tarde diretor da Tupi, várias direções ele teve. Mas não havia vaga na rádio do Alfredo. E aí eu vou te recomendar para Itatiaia. Aí lá fui eu para Itatiaia e tal. E só tem a vaga aqui para estágio de jornalismo, se você quiser. Então fiz um estágio, mas paralelamente fui estudar publicidade na ABEP. Né? E me formei em publicidade, essa coisa toda e tal. E jornalista fui por tempo. Né? Então, da Itatiaia, o que aconteceu? Eu voltei para Juiz de Fora, fiz um pit stop e aí para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro comecei na Rádio Continental, na rua Riachuelo. Qual foi o ano? Foi o ano de 1971. Mas ali estava Eládio Sandoval, que mais tarde brilharia na cidade. E nós dois ali numa situação terrível. E a dele era pior que a minha, porque ele trabalhava na Rádio Continental e na Rádio Mauá. E eu só na Rádio Continental. E a Rádio Continental não pagava ninguém. E a Mauá também não pagava. Então eu entrei numa vaga de estudante, numa república de estudantes em Copacabana, na rua Domingos Ferreira. E eu paguei adiantado, com o dinheiro que eu tinha trazido, né, e restou muito pouquinho. E durante 5, 6 meses, aquilo não ia para frente mesmo, eles não pagavam nada. E aí eu respondi a um anúncio de jornal, precisa-se de publicidade. Aí um amigo meu, que era colega lá do apartamento, falou, você não é publicitário? Eu falei, sou, então o cara está pedindo. Eu respondi à mão mesmo, porque naquela época nem o computador não havia, não havia máquina de escrever. E aí eu fui chamado de repente, da noite para o dia, eu deixei de ser locutor da Rádio Continental para ser coordenador da Ney Machado Publicidade Certa, uma agência de um andar inteiro. E aí passei a fazer gravações para a TV Globo, e aí depois da TV Globo, rádio para o Sistema Globo, e aí foi. Quando foi que você entrou no Sistema Globo? Foi antes da Tupi, a Globo? A TV Globo, sim. A TV. A TV Globo foi em 73, e fiquei lá até 75, mas na verdade... Você apresentou telejornal na Globo? Não. Eu fui o primeiro cara a fazer... Esse latido é do Todinho, que adora a perna de uma amiga nossa que está aqui. É um cachorrinho muito simpático. Então, resultado, ali eu atuava como PJ, digamos assim, através da agência, produzindo comerciais, narrando comerciais, e paralelamente, nesse período, fazendo
de desenhos animados. Da Herbert Richards? Da Herbert Richards aqui. E fui o primeiro apresentador do Globo de Ouro. Ah, que legal. Eu e a... Meu Deus, agora me fugiu uma atriz... Fugiu agora. Mas qual foi o ano do Globo de Ouro? Aí pega... Talvez 76, 77. Sim. Mas eu não sei, não era bem um apresentador. Porque o Jimmy brinca, o Big Jimmy Hall. Jimmy Hall fala, você foi o primeiro apresentador. Não, eu fui o primeiro participante. Quem apresentava era uma atriz da Globo, que agora, como eu falei, me fugiu o nome. E como eu estava no Sistema Globo, né, já começando por aí, então os caras vinham na Globo para pedir opinião a respeito do sucesso que ia ser em primeiro lugar. Então era diferente, não era bem um apresentador, era um opinador. Uma participação, direta do Globo de Ouro. Que legal. Exato. E aí você ficou, a Rádio Tupi veio depois disso, então? Ih, rapaz, olha, depois disso, quer dizer, paralelamente ao fato da agência em publicidade, eu sempre tive uma pequena agência, hoje está menor do que estava, mas de qualquer maneira eu tive época de ter gente sempre fazendo publicidade. Fui para a Globo, foi a mesma coisa. Fui para a Globo, eu fazia o seu redator-chefe, o Antônio Carlos Bianchini, e fazia... Você pegou o Léo Batista lá? Ele chegou a fazer também. A minha mulher, sim. Porque a minha mulher, anterior a mim na Globo, ela ficou 16, 17 anos na Globo, e como jornalista. E parece que o Batista saiu de lá em 75. Eu entrei em 76. Tá, entendi. Aí, o redator-chefe você já estava, locução. Redator-chefe, na Mundial fazia participação antes do Brizola. Fui eu que recebi o Brizola quando o Alberto Brizola entrou. Ele entrou fazendo redator-chefe na folga do Bianchini. E depois eu deixei a Mundial porque eu tinha que ir para 98. Fazer a matina 98 de 9 ao meio-dia. Então o Brizola marcou a época com o programa que eu apresentei durante um ano ou dois, que era o Participação da Mundial. Sensacional. Aí a Rádio Globo mesmo... O Sistema Globo de Rádio fazia, o redator-chefe fazia uma vez por semana o Globo no Ar e fazia redação do Globo girando com a notícia e também a folga de alguns comunicadores, principalmente do Mário Luiz aos domingos, quando ele por qualquer motivo saía. E o seu programa? Assim? Meu programa nasce na Manchete. Na Manchete? Na Manchete. Manchete AM? Manchete AM. Quando em 760. 760. Ela havia mudado, né, lá de São Gonçalo para o prédio lá. E quem fez o contato primeiro comigo foi o Carlos Silva, né, que era o diretor. O cara me chamou e eu fazia de tudo lá na Globo. Eu estava, nessa ocasião, eu estava na Globo, estava no SBT, que eu fui o primeiro locutor de cabine da TVS. Eu fui o segundo, perdão. O primeiro foi o Alberto Brizola que me puxou. Mas eu fui o primeiro apresentador de telejornal do Silvio Santos. Que legal. E aí eu estava paralelo à Globo, em 98, né, que começou em 78, começaria em 78, e a Mundial. Né? E aí o Sigel me chama e disse, olha, quanto é que você ganha? Eu falei, ganho X. Eu disse, não, eu te dou isso, mais um custo para você ficar na AM. Aí eu pedi, quando eu vi, você trabalhou lá, o desdobramento que era a Manchete, eu vou para lá. Né? E pedi demissão. Tinha aquela vista maravilhosa do aterro, tem ainda, né? O Luiz falou assim comigo, que era o grande diretor da Globo, você é doido, maluco, vai deixar um Sistema Globo por uma aventura e não sei o quê, e eu deixei espontaneamente. Fui para. Aí nasce o programa Fernando Sérgio, no ano de 1982. Isso a FM ainda estava caminhando ainda, né? Não tinha grande audiência ainda, as grandes audiências da Rádio Cidade lá do... E a gente fez uma manhã muito vitoriosa, que foi de 6 às 9, era eu, de 9 ao meio-dia, Roberto Canazzo. Que ficou também um tempão lá na Manchete. Eu mudei muito, eu fiquei 2 anos na Manchete. Você saiu de quando, Adam? 2 anos que você ficou na Manchete? Não, ao todo parece que 3 ou 4. Porque eu entrei lá em 90, não é muito tempo. Em 93 eu volto para a Manchete. Por quê? Porque eu fiquei na Manchete e surge 2 anos mais ou menos. Salvo engano, surge a Rádio Bandeirantes. E aí o Péricles Leal me chama Paulo Lopes, chama Antônio Carlos Bianchini
e chama também o Haroldo de Andrade pai. Sim. Né? E mais o Francisco de Assis, que na época chamava Ronaldo Kelly, para fazer a rádio, transformar a Rádio Guanabara em Rádio Bandeirantes. Aí eu fiquei com o quarto horário de manhã era o Bianchini, 6 às 9, 9 a 1, Haroldo de Andrade, 1 às 4, Paulo Lopes, Sensacional, 4 às 6, Fernando Sérgio, 6 às 7 tinha um programa de esportes, que depois acabou e acabei ficando de 6 às 7, e o Ronaldo Kelly, hoje Francisco de Assis, na parte da noite. Pô, sensacional. Aí esse período, aí depois disso que veio a Tupi, então. Né? A Tupi, o que acontece? A Tupi surgiu em 84, o primeiro convite. Eu fui convidado, a Madame Naline, que era esposa do Humberto Gajulo, que era o presidente, o Humberto, gostava do meu trabalho. Eu estava já na época na Tamoio, porque eu deixei 2 anos da Manchete, fui para Tamoio, pelo meu motivo, havia uma condição melhor, lá ia eu, e era na Urca, muito agradável, o sinal. Mas aí o Pérez chegou, Fernando, olha, com um cachimbo do lado, eu vou levar você para Rádio Bandeirantes, deixa esse negócio de SBT, não sei o que e tal. E realmente, aquele ano foi um ano mágico, porque São Paulo autorizou pagar salários altos. Durou só um ano a rádio, porque não aguentou, o cidade não acompanhou. Mas foi um ano muito importante. Eu deixei aí o SBT, deixei a Manchete para ir para Bandeirantes. Fiquei um ano lá. Depois que acabou, aí eu volto para a Tupi, a convite do Alfredo Raimundo. Aí o programa Fernando Sérgio, de 6 às 9 da manhã, de 9 ao meio-dia, Cidinha Campos. Sim. Né? Aí fiquei lá até 91. Até 91. Foi a segunda vez que eu participei do Tupi. E aí houve uma situação difícil lá, porque começava a atrasar pagamento, coisa que é meio comum, né? Então eu... Que mais tarde agravou muito. Agravou muito, Mas na época eu recebi um convite de um empresário de Angra dos Reis, João Carlos Rabelo, para dirigir a rádio Angra, em Angra dos Reis. Eu fui para Angra durante um ano, dirigi a rádio lá e volto para a Manchete em 93. Sim. Eu lembro, você não deve lembrar de mim, mas eu era, na época, em 93, eu já era a voz padrão da Manchete AM. Eu me lembro disso. Eu fazia as gravações, inclusive gravamos. Aí depois teve o falecimento do Gessi Suete. O Gessi, que o Gessi, inclusive, quem gravava os offs das revistas Block na época. Exatamente. Né? Aí ele faleceu e quem entrou foi eu. Me lembro disso. Aí eu fazia a voz padrão da AM. Um ano só. E ali eu já, nessa época de 93, eu entrei patrocinando o meu programa. Porque, na verdade, eu tinha uma pequena agência e tive o apoiamento de alguns clientes de publicidade. E a rádio estava em descenso do ponto de vista financeiro. De audiência não, ela até mantinha um quarto lugar, quinto e tal. Mas não tinha o português, o Paiva, não temos como pagar você. Né? E aí ele deu uma determinada quantia, eu consegui vender o programa com essa quantia, e eu fiz durante um ano aquele programa. E aí o Amaury Santos, meu amigo, que tinha sido colega da Manchete e tal, era o diretor da Globo, da Rádio Globo, e me chama de volta para a Globo, em 78. Então lá fui eu fazer... 98, perdão. 98. Eu fui fazer as férias do Francisco Barbosa, as férias do Cláudio Monteiro, as férias de um monte de gente lá. E só que foram 6 meses ali na Globo, e a Globo daquela época já era, com relação à primeira que eu trabalhei, muito diferente. Tinha vários amigos queridos, como Edson Mauro, como Zé Carlos Araújo, outros tantos, mas já não era a mesma coisa, mesmo grana não era a mesma coisa. E de repente entra uma pessoa, uma figura lá que eu não entendia muito de rádio, né, ingresso da promoção, e essa pessoa um dia me chegou, abre teu olho aí, porque nós temos que conter despesas e tal. Como ele falou isso para mim, eu peguei e telefonei para o Marcos de Giacomo, lá no Tupi. Marquinhos, olha, tem vaga aí? Tem sim. Lá fui eu para o Tupi. E de lá, então, desde 98 até o ano de 2000,
17, 20 anos, né? Isso, 20 ou 21, uma coisa assim. Eu fiquei na Tupi com o meu programa. Ah, pô, que legal. Até a saída. Aí, depois da Tupi, não teve mais, teve rádio? Não. Na Tupi, o que acontece? Quando a Tupi passou por uma crise muito forte e não pagava o meu salário, ela não pagou 7 salários de todos nós. 2 13º e 5 salários. E pela primeira vez fez uma greve no rádio. Sim, você né? lembra disso? Ficou um computador tocando música e ninguém queria. E aí é aquela história. Eu adorava fazer o programa da madrugada. Só que o programa do horário que eu fazia, que era de meia-noite às 3, com a morte do Polifilho, fiquei eu fazendo 15 anos aquele horário. E obviamente todo radialista, por exemplo, o teu horário é um horário legal, porque até 1h você tem ainda mais meia-noite às 3, é muito puxado, você chega em casa às 4 horas da manhã e tal. E com a dificuldade que havia de pagamento por parte deles, e não havia sinalização, porque era um negócio curioso, todo mundo não pagava nada, e ninguém falava nada também. Então era uma situação de penúria, era uma situação da gente que tinha um pouquinho mais de eventualmente ter que emprestar para fulano, para e não ter nada de volta, né? E chegou um ponto que eu disse, não, peraí, eu não pretendo terminar a minha vida fazendo horário de meia-noite às 4. Admiro profundamente os que fazem. Cumprimento o meu querido amigo lá da Nacional, Adelson Alves, com talento e tal. Mas não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era voltar para um horário mais humano, digamos assim. Né? Como não havia essa possibilidade, eu saí. E aí, eu já estou aposentado, não é que eu não possa voltar um dia. Houve até algumas propostas, mas que eu estou dando um tempo, porque eu quero, eu gosto do lúdico, eu gosto do que você está fazendo, eu gosto da imagem. Correto? Então, que, aliás, você tem um programa, né, sim, na internet. Para não ficar à toa, né, na verdade, eu tenho de um lado minha firmazinha funcionando direitinho. Eu disse, eu vou fazer um programa com imagem. Eu sempre achei o rádio não aproveitando o que pode ainda aproveitar. Então, dou um exemplo disso, me parece que a Jovem Pan faz isso muito bem. Né? Fazendo rádio com imagem para quem quiser ver. Aí alguns puristas, o rádio não pode. Não pode por quê? Pode sim. É evolução. Tanto é que você vê hoje, se vende cada vez menos radinho e cada vez mais celular. E o cara te vê no celular. Então, o que eu via na Tupi, por exemplo, e até hoje ainda vejo a mesma coisa, e é uma crítica construtiva, a falta de imaginação para a utilização de câmeras. Porque você tem lá, e ainda tem hoje, cadeiras muito lindas, mesa muito bonita, né? E você vê aquele plano geral, estático. Então você olhou assim, o Fabiano está com a camisa, olha quem está falando, tá bom. Mas não muda, não tem audiência. Quer dizer, então a gente tinha que buscar algo mais parecido, sem ser televisão, mais parecido com o interesse que a televisão dá. Entendi. E é o que eu pretendo estar fazendo aqui. Mas você faz todo o seu programa na internet todo dia? Segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã no Facebook, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. Também fica na fanpage Fernando Sérgio Radialista. E também no YouTube, no canal do Fernando Sérgio. Pô, sensacional. O Fernando, tem uma coisa assim que acontece, o pessoal sempre pede muito, inclusive tem gente que ri a beça disso, que é o microfone aberto. Certo. O microfone aberto é aquela calça justa, não, saia justa, de um locutor. Não sei se já aconteceu com vocês de deixar o microfone aberto ou alguma história parecida. Posso contar duas? Fica à vontade. Posso contar duas? Uma na internet, porque nós não vamos ter aqui. Se você conseguir achar, eu até mostro o Caminho das Índias, talvez, está gravado até hoje. Centavos. O reajuste do salário mínimo poderia ultrapassar os 40,9% do INPC, mas isso não deve ocorrer porque, segundo o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, o país enfrenta uma difícil situação econômica. Atualmente, o salário mínimo do Rio é de 8.464 cruzeiros e 80 centavos. Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, deve apresentar hoje ao ministro-chefe. A Super Poupança Itaú foi a melhor aplicação de 1980 e continua sendo em 1981.
Só no primeiro semestre, a Super Poupança Itaú já rendeu 47,81. Aproveite e faça a melhor aplicação do ano em qualquer agência do Itaú. Super Poupança Itaú. Segundo Hélio Fernandes, a atual política de contratos especiais de exportação beneficia apenas as multinacionais. 30 minutos. A Super Poupança Itaú foi a melhor aplicação de 1980 e... Próximo informativo, o Globo no Ar, a 1h. Em nome da equipe Globo de Notícias, o Boa Noite de Fernando Sérgio E Reinaldo Costa. 7h30, o seu redator-chefe. Isso acabou fazendo propaganda minha ao longo dos anos, imagina a falha. Ai, Deus. Ainda mais no redator-chefe, que era tão importante, né? Sério, é verdade. Não. E a outra, essa é mais engraçada do que qualquer outra coisa. Quando eu tinha uns 2 anos, 3 anos de rádio, após o Chá das Três, que eu te falei, na Rádio Difusora, em Minas Gerais, que era a rádio musical de Juiz de Fora, tinha a Ave Maria. E a Ave Maria era todo horário que lia, com um padre, o querido e saudoso padre Hilton Pimenta, que era uma pessoa que falava assim, porque ele era, sabe, tinha essa condição de falar, era todo suave. Ele não era gay, mas ele era efeminado. Ah, entendi. Bom, é isso que eu acho. E o resultado, ele fazia com a gente. Então ele falava, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e a gente falava, e ela foi concebida do Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo, enfim. Acabou aquilo, quando acabava a oração, ele, tadinho de batina e tal, meio frágilzinho, a rádio ficava num palanquezinho e você descia o palanque para ir para o auditório. O diretor da rádio, que era um empresário, o Dr. Sérgio Mendes, mas o Dr. Sérgio, assim, no convívio, era muito besteirento, né? Então, o Dr. Sérgio sempre dava carona para ele, porque ele morava onde até eu estudei, Academia de Comércio, tem uma faculdade imensa lá e tal, era lá no alto, quase no sopé do morro. E ele era meio impaciente, o Dr. Sérgio. E naquele dia, por qualquer motivo, o Dr. Sérgio demorou, e o padre Nilton falou, Fernando, onde fica o banheiro? Eu falei, fica ali à esquerda, então lá foi. E você estava no ar? Não, fora do ar, já tinha acabado. E aí ele desce e eu fiquei ali naquele palanquezinho, lá tinha uma janela, você via lá embaixo, a rua Alfred de Juiz de Fora, que é uma rua importante, e chega o doutor Sérgio. O doutor Sérgio olha, sabe, faz esse gesto aqui, ó, assim, olha para mim, Fernando, cadê aquele viado daquele padre? Quando ele fala isso, o padre estava aqui debaixo do braço dele, com a carinha desse, eu estou aqui no Sérgio. Aí ele vira para o padre e diz, ó, excelência reverendíssima, o que seria da minha pobre vida sem o perdão dos meus pecados por vossa eminência? Saiu bem. Saiu bem. Político, né? Sensacional. Essa coisa de falar com quem está atrás é muito complicado, né? Cadê essa coisa? Cadê aquele viado daquele... Isso não é coisa que fala, né? Quando fala tem que ter desculpas. Não, tô falando para você falar isso para alguém que está presente, né? É complicado. Pois é, então espero que você tenha gostado, né? Eu tive a oportunidade de repetir essa entrevista no Olha Quem Está Falando, né? Que eu recomendo, se você tiver um tempinho aí à vontade, né? Vai lá no YouTube, clica lá em Olha Quem Está Falando, não é? Que você vai ver esse canal muito legal do José Milson Fabiano, né? Tem grandes do rádio, ele entrevista o Apolinho, Washington Rodrigues, né? Entrevista quem mais, meu Deus, tanta gente que agora me fugiu um pouco, mas são vários radialistas e você fica sabendo a história de cada um, né? E eu fiz um convite para ele aceitou, esta semana não vai dar, mas quem sabe na outra semana, falei assim, eu gostei tanto do teu quadro, meu caro Fabiano, que eu gostaria de entrevistá-lo no Olha Quem Está Falando.
não é? Porque ele é tão generoso, ele conta a história de todos nós, do Fernando Mansur, agora me lembrei, do Robson Castro, de tanta gente famosa que apareceu no rádio, e não sei, mas até aqui não vi ele contando a dele, e eu gostaria de saber como é que foi a história dele, que culmina com esse belo programa. Convido você a ver logo mais às 10 horas da noite, na rádio JB, o programa apresentado pelo Fabiano, que é um programa de músicas lindas, românticas, músicas de todos os tempos. Muito obrigado, Fabiano, gostei muito da entrevista, espero que você tenha gostado também. Um abraço para a professora Ana Cristina Large, da creche Pintando 7, que está com matrículas abertas, é uma excelente creche, é uma creche que o meu garotinho, hoje com 32 anos, quando era garotinho, né, ficava hospedado lá para que eu e a Samira pudéssemos trabalhar no Sistema Globo de Rádio, tá vendo? Então eu acho que eu tenho que fazer essa recomendação, porque, e outra coisa, não estou ganhando nada por isso não, apenas o carinho e a amizade que tenho com ela e com o seu trabalho. Marco Túlio Gomes Vicente, um abraço. Suzana Leal, um abraço, muito obrigado pela audiência, né? E por último, eu queria mostrar para vocês, a Soraya Amaral me mandou um recado aqui da pousada Calanto. Quero que vocês, sua família, saibam que a nossa casa é a casa de vocês, quando quiserem vir passear. Um grande abraço a todos. Bacana, Soraya, muito obrigado, tá vendo? A Calanto, que maravilha, tá bom, meu amor, muito obrigado, um beijo gentil. E eu coloquei há pouco tempo, eu vou até que tirar daqui, mas se você é de casa, você vai acompanhar. Deixa eu só mudar isso aqui, porque senão você fica vendo na escuridão. Aqui tem uma tela que você vai ver o recado da Soraya. Eu vou tirar, só um minutinho, vou botar aqui para você ver porque que eu vou mostrar por inteiro esse anúncio que eu coloquei dessa época da madrugada da Tupi, né? Deixa eu tirar aqui, ver se está certo aí, espero que não seja muito bom. Bom, tira aí, tá vendo? Então você vai ver aqui, olha, agora eu posso colocar aqui, tá vendo? Olha aqui, eu botei aqui, a AM 1280, na época AM, Tupi com Fernando Sérgio, primeiro lugar no Ibope. E primeiro lugar mesmo, né? Então aqui embaixo você vê dois grandes colaboradores que eu tive já no início dessa madrugada, logo após o lamentável falecimento do Coli Filho, que era o apresentador. Nós tínhamos o Fabrício Ferreira, que é esse rapaz do meio, grande operador, e a Aline Raibolt, que no meu programa, navegando na internet, encontrou um namorado da Noruega, o Ivan Berquist, com ele se casou, nós fomos ao casamento. Hoje é mamãe de 2 filhos e mora há 8 anos, se não me falha a memória, em Oslo, na Noruega, que eu mando um abraço. Mas eu teria de dizer também, alô Olenka Faccioli, obrigado pela audiência querida, eu teria de dizer, Fernando Pereira, abração, eu teria de dizer também do trabalho muito bonito que foi feito pela Paula Ranieri, não é? E também o nosso agradecimento dos diretores de então, que nada tiveram a ver com os atrasos de pagamento, o Alfredo Raimundo, pelo contrário, o nosso querido Marcos Di Giacomo, né? E os colegas todos que permitiram isso. Quando eu coloquei esse anúncio, quando eu falei em primeiro lugar mesmo, por quê? Porque, na verdade, o que se divulga com relação ao talk show, ao rádio falado, é que quando a Tupi passou a Globo, ela se tornou a primeira colocada no chamado rádio falado, né? Rádio de entrevista, rádio de informação, que, a meu ver, é uma rádio muito interessante. Mas, na verdade, o grande primeiro lugar sempre tem sido a melodia, né? No geral, depois vem a JB, depois vinha a Globo, depois a Tupi passou e tem